amigos. Outro detalhe, também na informação dos amigos, trazendo agora os bastidores do que aconteceu na partida pós-jogo entre Vasco e Santos em São Januário. Houve um clima de vestiário mais acalorado e a cobrança principal foi em cima do goleiro Léo Jardim. Léo Jardim é um dos goleiros hoje mais valorizados no futebol e, sobretudo, no Vasco da Gama. E, claro, muitas coisas boas, né? Principalmente em cobrança de pênalti, Copa do Brasil 2024-25, tá na conta do Léo. Mas, realmente, né, os 2 gols do Santos, tanto do Luan Pérez e também do Ilharão, o Léo Jardim praticamente deu uma assistência e foi jogada ali uma cobrança de falta realizada pelo Neymar, ele dá o rebote, a bola bate no Ilharão e entra. Depois o rebote no pé do Luan Pérez, que não costuma fazer gols, não tem o hábito de fazer gols, gol de zagueiro. E aí foi vacilo ali realmente. E a informação é que o Léo Jardim foi um dos jogadores mais cobrados no vestiário após a derrota do Vasco. Houve discussão acalorada entre os jogadores e o clima ficou bem ali puxado, né? Bem pesado, claro. Um clima de vestiário. Também não dá para você perder mais da forma que foi e ficar tudo bem. Não tô falando que o elenco tá... Não é informação, detalhe, galera, não é informação de que o elenco tá rachado, não existe isso, tá? Pelo contrário, o Pedro Emanuel vem conseguindo fazer uma boa gestão do elenco do Vasco, mas esse jogo acabou se tornando uma pedra de tropeço, principalmente na oportunidade de sair da zona do rebaixamento. Porém, o clima ali pós-jogo, e é de se esperar, ficou pesado, a discussão foi acalorada por conta das cobranças, e a cobrança maior ali ficou pro lado do Léo Jardim. Quero falar sobre David Washington, mas antes, porém, falar sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que é o Alex Arce, jogador que pertence ao Independente Rivadavia, equipe que foi eliminada ontem da Libertadores, caiu nas penalidades máximas para o Fluminense. Havia uma expectativa muito grande que o Independente Rivadavia recebesse uma proposta por parte do Vasco da Gama após a partida de ontem, né, que ocorreu inclusive em solo argentino. O Vasco estaria disposto a formalizar essa proposta de acordo com o jornalista Lucas Colar. Entretanto, até o momento, tá, de acordo inclusive com informações do staff do Alex Arce, não há nenhum tipo de proposta. O Vasco não formalizou nada nem ao empresário, nem também ao Independente Rivadavia. Há um interesse grande hoje do Alex Arce em deixar o futebol argentino e vestir a camisa de uma equipe do futebol brasileiro, tá? Hoje é um jogador que vem tendo números impressionantes, vive talvez seu melhor momento na carreira, tem 31 anos de idade, é um jogador que é atacante de seleção paraguaia, não é qualquer atleta, e o Vasco da Gama deve unir forças nesses próximos dias para buscar a contratação desse jogador. O Vasco quer um atacante, o Vasco quer um centroavante. Essa é mais do que nunca uma informação que você tem que guardar para você. Independente de quem seja, o Vasco hoje entendeu que vai precisar buscar esse jogador. Não à toa ontem, inclusive, vários outros jornalistas que cobrem o Vasco da Gama trouxeram essa informação. O Vasco está no mercado à procura desse camisa 9 e o Alex Arce é apenas mais um dos nomes que estão sendo procurados. Bom, vamos falar de Vasco da Gama e eu vou começar falando aqui sobre o atacante David Washington, do Chelsea. A informação dos amigos do NT Vascaínos. O Vasco está tentando a contratação do atacante David Washington do Chelsea. A ideia do Vasco é conseguir um empréstimo sem custos com opção de compra no final do vínculo. Sem espaço lá no Chelsea, o atacante está no mercado e o clube inglês está buscando um destino para o jogador. Recentemente, o David Washington esteve perto de ser negociado com o Atlético Mineiro. Porém, o Chelsea queria liberar o atacante por empréstimo com opção de compra, modelo que acabou não avançando e é um modelo que agrada, né, o Vasco da Gama. Enfim, o Vasco pediu ali a Bertolucci Sports que busque ali uma possibilidade junto ao Chelsea de um empréstimo com opção de compra
sem obrigação. O Vasco quer um empréstimo sem obrigação, colocando ali algumas metas, né? Caso as metas batam, aí sim tem que comprar. Mas, enfim, o Vasco quer um empréstimo com opção de compra. A empresa que representa o David Washington vai conversar com o clube de Londres, né, com o Chelsea, para tentar viabilizar a negociação nesses moldes pretendidos pelo Vasco da Gama. O David Washington foi revelado pelo Santos e foi vendido ao Chelsea em 2023, quando tinha apenas 18 anos de idade e ainda dava seus primeiros passos no time profissional. Os ingleses pagaram 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros previsto em bônus, podendo levar o negócio ali a 20 milhões de euros. O David Washington chegou em agosto de 2023 lá no Chelsea e o seu vínculo com o clube de Londres vai até 2030. Neste momento, não existe nenhum acordo fechado e o Vasco está aguardando ali a conversa entre a Bertolucci Sports e o Chelsea para saber se os ingleses aceitam liberar o atacante no modelo proposto pelo Vasco. Então o Vasco tenta aí um empréstimo com opção de compra para contratar o atacante ex-Santos, o atacante David Washington do Chelsea. Eu confesso para vocês, meus amigos, que... botei a mão aqui na câmera, perdão, tô gravando aqui do carro, então tô apanhando um pouquinho, né? Enfim, eu confesso para vocês que eu não lembro muito do David Washington aqui no Santos. Assim, de nome eu lembro do jogador, eu lembro que surgiu ali sendo muito bem comentado, muito bem recomendado, mas eu não lembro se ele era um artilheiro, enfim, como foi a passagem dele pelo Santos. Deve ter sido boa, né, já que foi vendido aí para o Chelsea, mas não está sendo muito aproveitado lá na Europa e agora pode voltar aqui ao futebol brasileiro. O Vasco vai tentando o empréstimo do David Washington, atacante do Chelsea. E realmente, o Vasco da Gama está bem próximo de fechar a contratação do seu zagueiro. Seja ele Diego Carlos, seja ele Arthur Chaves, o Vasco da Gama começa a afunilar a situação deste defensor. A janela de transferência está perto de se fechar. Dia 10 de setembro será o último dia da janela de transferências, então o Vasco tem aí um prazo próximo a 21 dias para acertar os últimos reforços até, né, que continuarão no elenco até o final de 2026. E ontem tivemos aí a confirmação da informação que realmente o Vasco tem conversas para contratar o zagueiro Arthur Chaves atualmente no Hoffenheim, tá? Jogador de 25 anos de idade, é um atleta que desperta o interesse do clube carioca, tem um valor de mercado estipulado aí em 5 milhões de euros e o Vasco da Gama vem buscando junto ao Hoffenheim esse empréstimo com opção de compra. Está confirmado essa informação então? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Vasco corre no mercado da bola para trazer esse jogador e mais do que nunca se confirmou então que Arthur Chaves é um nome que a diretoria cruzmaltina nesse momento negocia. Vamos ver aí, amigo. É Arthur Chaves, é Diego Carlos, o certo é, o zagueiro vai chegar no Vasco da Gama ainda nessa janela de transferências.